Então, galera, vamos apresentar aí o artigo de treinamento de força. O grupo é eu, Mike Gabriel, Thiago Felipe e Gabriel Sena. O nome do artigo, né, é o comportamento subagudo da pressão arterial após o treinamento de forças em hipertensos controlados. Vários estudos têm mostrado um efeito bem benéfico, né, na questão do exercício de força na redução da pressão arterial pós-exercício. O presente estudo, né, esse estudo que a gente está fazendo aí, visa comparar as respostas de pressão arterial em indivíduos hipertensos medicados após duas sessões de exercícios de força com volumes diferentes de treinamento. Foram, né, estudados 20 indivíduos com ambos os gêneros, com 61 anos, né, com 12 anos de controle de fármacos, né, porém sem experiência nenhuma em treinamento de força. O estudo foi realizado em 3 dias consecutivos. Foram determinadas aí cargas de 10 RM, né, para cada exercício. Foram feitos aí o supino, o leg press horizontal, a remada e a rosca tríceps. Quando falamos em hipertensão arterial, né, por si só, a gente vê um leque, né, mostrando aí vários tipos de doenças, né, tanto cardíacas como doenças vasculares. Para o outro lado, né, a redução da pressão arterial diminui aí drasticamente os riscos de desenvolver, né, tais doenças. Dados recentes sugerem que as terapias antihipertensivas têm associações à redução na incidência vascular cerebral, que são entre 35% e 40%. Doença arterial coronariana, né, que é entre 20% e 25%, e insuficiências cardíacas, que são de 50%. Uma das estratégias, né, para fazer a diminuição dessa pressão arterial em repouso é praticar exercício regularmente. Vários estudos, né, provaram que o exercício físico é benéfico tanto para a atividade aeróbica e de força. Esses efeitos podem surgir adaptações a longo prazo ao treinamento ou à redução da pressão arterial. O exercício, por si só, é denominado hipotensão pós-exercício, né, que é HPE. A maioria das atividades de pesquisa afeta a pesquisa do exercício aeróbico realizada após o exercício como estratégia principal. Após o treinamento de força, ainda existe relativamente poucas informações sobre o comportamento de pressão arterial, principalmente quando a amostra é composta por indivíduos de hipertensão. No artigo, mostra que o exercício de força reduz a pressão arterial sistólica pós-esforço, tanto para mulheres normotensas quanto hipertensas. Nesse caso, foram realizados 5 exercícios em forma de circuito, com 50% da carga máxima, mas recentemente manipulando, né, a intensidade de 6 exercícios de força. Foi identificada aí, né, a redução da pressão sistólica de jovens saudáveis em relação aos valores de pré-exercício, que são 60 minutos após a atividade. No entanto, nenhuma referência foi encontrada sobre o comportamento da pressão arterial, né, no controle de exercício físico após o exercício, por exemplo, o número de séries. Bom dia, pessoal. Meu nome é Thiago. Eu vou falar um pouco sobre a metodologia por trás desse estudo, né? É, Foram realizadas 3 visitas ao local do teste, com intervalo entre 48 a 72 horas. Aí, no primeiro dia, os indivíduos passaram por uma anamnese e foram instruídos, né, em relação aos procedimentos que seriam realizados no estudo. Após essa fase, é iniciado o teste. O teste é feito com 10 repetições máximas nos exercícios supino reto, leg press, remada em pé no puxador baixo e rosca direta no puxador alto. Para cada pessoa, foram atribuídas 5 tentativas para a determinação da carga, com intervalo de 5 minutos entre elas. Quando eles chegam no local, os sujeitos permanecem aproximadamente 10 minutos sentados em um lugar calmo, para que seja medida a pressão arterial de pré-exercício. Posteriormente, é realizado de 1 a 3 séries, de no máximo 10 repetições dos exercícios propostos, com intervalo de 2 minutos entre as séries e os exercícios. Imediatamente após o término de cada sessão,
a pressão arterial foi aferida, ainda no último local do exercício onde foi realizado. E após a medida da pressão arterial, eles foram transferidos para um local calmo, onde permaneceram sentados por 60 minutos para o registro novamente da pressão arterial, que ocorreu no intervalo de 10 minutos. Em todos os casos, essa pressão ela era aferida por uma única pessoa experiente, um avaliador, um único avaliador, que através do método auscultatório realizava a aferição da pressão arterial. Segundo o estudo, a redução da pressão arterial nos momentos subsequentes ao exercício foi influenciada pelo volume de treinamento. Em 3 séries, houve uma redução significativa dos valores da pressão arterial sistólica durante os 60 minutos de verificação, mas somente foram identificadas as diferenças estatísticas para a pressão arterial diastólica, nas medidas realizadas de 30 e 50 minutos após o exercício. Já em uma série, não foi encontrado um comportamento padrão de redução, tanto para a pressão arterial sistólica quanto para a pressão arterial diastólica. Dá para observar que nesse estudo, imediatamente após o término de cada sessão, as médias da pressão arterial sistólica e da pressão arterial diastólica foram mais elevadas do que as do pré-exercício, independente do número de séries. Isso pode ser explicado pelas variáveis que concorrem para a elevação da pressão arterial e que se manifesta durante a atividade física de alta intensidade, como a ativação de quimiorreceptores por fadiga periférica. Assim, exercícios realizados até a exaustão repercutiram em uma resposta mais elevada da pressão arterial imediatamente após o esforço. Fala pessoal, bom dia. Aqui é o Gabriel Sena e eu vou estar falando um pouco sobre o artigo de comportamento subagudo da pressão arterial após o treinamento de força em hipertensos controlados. Bom, eu vou falar mais a parte de discussão. Então, assim, no mundo atual que a gente vive, a hipertensão arterial é um fator de grande risco para a população mundial. E o treinamento de força vem sido benéfico durante esse combate, não diretamente sobre o medicamento, mas em prol do medicamento e o treinamento para ocasionar uma melhora ao indivíduo. O aumento da pressão arterial geralmente ocorre devido a alguma obstrução dos vasos, não deixando que o sangue passe ou ele perca a elasticidade nos vasos. Então, assim, quais problemas isso pode trazer para o indivíduo? São doenças cardiovasculares como AVC, insuficiência cardíaca e, além do mais, é responsável por 10,4 milhões de mortes por ano em uma questão mundial, global. Então, estima-se que 30% da população mundial não sabe que tem hipertensão. Então, existem algumas limitações e observações no presente estudo. Em primeiro, que a ausência de controle de homogeneização sobre essas drogas utilizadas não permite afirmar que a atividade física realizada, o exercício, tenha o mesmo efeito hipotensor nos sujeitos, como o medicamento. Então, o presente estudo chegou a concluir que por até 60 minutos pós-exercício, uma sessão de treinamento de força pode promover reduções nos níveis pressóricos, principalmente na pressão arterial sistólica, em indivíduos hipertensos controlados por medicação. Porém, a prescrição de repetições máximas como forma de treinamento de força para hipertensos devem ser desencorajada, em virtude de potenciais de comprometimentos, como acidente vascular cerebral, decorrente da elevação súbita e intensa da pressão arterial durante a atividade. Assim, os resultados obtidos no presente estudo podem não se produzir em valores diferentes de carga ou repetição. Então, é uma forma muito abrangente, muito variada. Então, assim, mesmo sem a utilização de qualquer fármaco, não é um consenso decorrente do exercício de força. Enquanto existem informações sobre reduções importantes na pressão arterial após exercício, outros resultados já não mostram qualquer alterações. Então, é uma parte muito individual de cada um.
Bom, mas o que pode causar essa diferença é a inconsistência de informações que pode estar associada a inúmeras variáveis envolvidas, como forma de medida da pressão arterial, período de acompanhamento pós-esforço, o quanto à prescrição, como volume, intensidade, intervalo, são coisas a serem observadas na hora da execução do exercício. Toda informação e que a gente passou para vocês, ainda são necessários outros estudos dessa magnitude para pessoas hipertensas e principalmente com o melhor controle de medicação sobre tais efeitos a serem utilizados. Como eu falei um pouco atrás, a questão de não ter nenhum efeito e no outro já ter um efeito significativo na ajuda do fármaco e o exercício.